1 Coríntios, no capítulo 16. Diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se faça coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém àqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco na ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E também pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabei que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeitai a estes tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, e o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então, concluímos assim, então, a leitura, da primeira carta do apóstolo Paulo. E aí, para que a gente possa entender, na verdade, Paulo aqui está fazendo as suas considerações finais. Imagine que você está escrevendo uma carta realmente. Sei que muitos dos que estão aqui não é mais da época da carta, Talvez Lucas, que está aqui, Lucas, Caio, não tenha nunca escrevido uma carta realmente e ter ido levar no correio, Quem já fez aqui carta e levou no correio, Algumas pessoas, eu já fiz isso, Há alguns anos atrás, a forma de comunicação não existia o WhatsApp, não existia esses meios de comunicações mais atualizados que nós temos hoje. Hoje,
você manda uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa que está no Japão, ele recebe na mesma hora. Tá? Já plim, plim, mandou aquilo, recebe lá. Antigamente não era assim. Antigamente a gente tinha que ir lá na carta, nos correios, colocar a carta no envelope, selar essa carta, né? Colocar o destinatário, o remetente, e tinha às vezes, né, pagava um valor, dependendo da distância, né? E dependendo da situação, passava meses para a carta chegar no destinatário e ainda corria o risco da carta voltar, né? Então, era um problema. Mas os irmãos que vão lembrar desta época vão lembrar muito bem que a gente tinha uma formatação para escrever essa carta. A gente iniciava com a saudação, né? Colocando o nome de para, né? De para. E aí você ia lá, eu, Fernando Mário, assim, olha, estou aqui, quero saudar você, como é que você está? Eu estou bem, né? Aqui faz frio, aqui está calor, está no inverno, fazia aquela saudação inicial. No decorrer da carta, você escrevia o assunto principal, ou os assuntos principais que você queria falar com aquela pessoa. E no final, faria o quê? Umas considerações finais. Olha, eu tenho muito desejo em ver você, eu estou com saudade, então logo em breve eu estou comprando a passagem para ir para aí, né? Então, assino e dato, né? Assinado, Fernando Mário, e a data, porque quando chegasse lá, não era a mesma data que eu assinei, né? Era a data que estava chegando lá nos Correios. Então, imagine que Paulo está nesse mesmo princípio aqui. Isso é uma carta que ele está respondendo, escrevendo uma resposta de uma outra carta que ele já recebeu. Um grupo de irmãos, a gente viu isso lá no começo, né, dos estudos, que um grupo de irmãos esteve com Paulo ali e levou uma carta. E nessa carta, nós não sabemos qual o teor dessa carta, mas sabemos que nessa carta está escrita que a igreja estava passando por sérios problemas. Os irmãos que aqui estão, quem pode citar um dos problemas que estava passando lá na igreja de Corinto? Quem lembra? Divisão. Logo no começo da carta, a gente viu que Paulo estava trabalhando com um grupo de irmãos que dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outros que diziam que era de Jesus, né? Então a igreja estava rachada, dividida. Qual era outro problema que tinha lá? Quem lembra? Não entendi. Litígio entre irmãos. Tinha irmão botando o outro irmão na justiça, botando a igreja na justiça, em vergonha, né, diante das pessoas. E Paulo vai dizer: será que dentro da igreja não tem uma pessoa madura para resolver o problema de vocês? Né? Então tinha vários problemas. Tinha problemas na área sexual, tinha problemas na área de comida. As pessoas tinham medo de comer carne, comprar carne no mercado, porque pensavam que a carne era sacrificada a ídolos. Os irmãos vão lembrar disso. E Paulo vai dizer: quando você chega no mercado, você não pergunta ao dono do açougue se essa carne foi sacrificada. Você vai lá, compra, come e não tem preocupação por causa da tua consciência. Agora, se você sabe a procedência, não coma. Por quê? Porque se você se considera forte, se sujeite ao mais fraco na fé. Porque você não pode escandalizar o irmão mais fraco, um irmão mais novo que está na fé. Né? A gente viu isso também. E nós vimos também um problema que era o problema dos dons espirituais. Chegaram para Paulo e disseram: Paulo, está tendo um problema aqui na igreja, que os irmãos estão procurando apenas um dom. Qual era o dom? O dom de línguas. Então, Paulo vai dizer à igreja, em resposta à carta, que, olha, procure os melhores dons. Dom do amor, porque tudo vai passar, mas o que vai permanecer é o amor. Procure o dom do amor. Procure o dom da profecia, do ensino, leitura da palavra, ministração da palavra. Aquele que fala em língua, que tenha um rito a fazer. Se você for falar, que tenha um intérprete na igreja, não é? Se for falar, 1 ou 2, ou no máximo 3. E também que um espere o outro. Não pode falar tudo ao mesmo tempo. Paulo vai ensinar tudo isso, a gente viu isso tudo nas cartas, né?
E aí veja a quantidade de assuntos que a gente trabalhou. A gente viu a ideia da liderança da igreja omissa. Tinha um jovem que estava dormindo com a madrasta, né, traindo o pai, e a igreja calada, lá na igreja de Corinto. Então, casamento, quando é que eu devo me separar, quando é que eu posso? A igreja permite. Como é que eu devo me portar? Eu sou solteiro, como é que eu posso ficar? Eu devo ficar solteiro? Não devo? Então, foi muitas coisas que nós vimos. E agora, para concluir, Paulo vai fazer as suas considerações finais. E aí ele inicia, no capítulo 16, dizendo o seguinte, uma outra situação, né? A relação à coleta. Veja, quando a coleta para os santos, quando ele fala aqui coleta, na verdade é uma oferta, né? Está falando de, olha, quantas ofertas para os santos fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Paulo tinha dado uma orientação às igrejas de como as igrejas deveriam ofertar. Mas não era uma oferta igual essa que a gente traz aqui, a oferta para a manutenção da igreja, não. Paulo deu uma orientação para as igrejas, para que as igrejas tenham esse entendimento de sustentar ou de cuidar das pessoas que estão passando necessidade. Por exemplo, toda a igreja, principalmente batista, nós temos um fundo de reserva para atender o irmão mais carente, necessitado. Então, se hoje um irmão da igreja cai doente, Deus o livre, né? Precisa comprar um remédio, a igreja tem que ter essa maturidade de ter uma reserva em caixa para ajudar o irmão necessitado. Paulo tinha esse conhecimento, esse discernimento. Por quê? Porque tinha muitos irmãos lá na igreja de Jerusalém que estavam passando necessidade. Há uma profecia, inclusive, no livro de Atos, que haveria um período de muita fome em todo o império ali. Então, Paulo, já sabendo disso, começa a orientar as igrejas a tirarem uma oferta e guardar num caixa. Vai tirando uma oferta aí e vai guardando. Veja que ele vai dizer, a coleta para os santos. E santos aqui é os irmãos, os crentes, né? Nós todos que estamos aqui somos santos. Amém? Amém. Por que nós somos santos? Porque a palavra santo significa separado. Então, nós somos separados para o evangelho do Senhor, para viver para a glória dele. Então, quando nós falamos de santo, nós não estamos falando de extrema perfeição. Nós não somos perfeitos, mas estamos falando de ser santos porque somos separados para a glória de Deus. Então, Paulo vai dizer que esta coleta, esses irmãos precisam fazer igual ele já tinha ordenado. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, todas as vezes no Novo Testamento que você ouvir falar no primeiro dia da semana ou no dia do Senhor, é o domingo. Porque nós, protestantes cristãos que somos, o nosso culto é no domingo. Quem sabe? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, os irmãos judeus, na época, eles guardavam o sábado. Lembram disso, né? Era o sabato, né? Então, eles guardavam o sábado segundo a lei de Moisés. Quando Cristo aboliu a lei, na sua morte e na sua ressurreição, e a sua ressurreição foi no domingo, então, todo o Novo Testamento, ele é pautado no dia do Senhor. E o dia do Senhor é o domingo. Por isso, nós vemos a igreja aos domingos, porque é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Então, dia de domingo, vou deixar um parênteses aí. Dia de domingo, pela manhã, é dia de você juntar todos os seus filhos, seus netos, pegar na mão, arrastar e vir para a escola dominical. À noite, só tem cuscuz, deixa aí que a gente esquenta quando voltar. Só tem uma salsichinha ali. Não, quando a gente voltar, a gente faz, porque domingo é dia de estar na casa do Senhor. Então, pastor, o senhor está dizendo que eu não posso ir numa praia no domingo? Pode, você tem tranquilidade.
Mas isso não pode ser algo rotineiro. Você não pode trocar o dia de adorar o Senhor para fazer qualquer outra coisa. Uma coisa é você ir descansar um dia, viajar, ir com a família, não é? Outra coisa é você deixar de vir para a EBD todos os domingos, porque tem uma coisa. Então, prioridades. O cristão tem que ter prioridades. E adorar a Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Vamos lá continuar? Então, no primeiro dia da semana, versículo 2. Primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não faça coletas quando eu for aí ter com vocês. Então, Paulo está dizendo que, segundo a sua condição, segundo o que você pode, você vai tirar uma parte no primeiro dia da semana e deixar guardado na sua casa mesmo. No final, quando eu for ter convosco, não precisa tirar uma oferta. Por quê? Porque a sua oferta já vai estar guardada. Como a gente faz a oferta de missões, né? Missões estaduais, nacionais. Você leva aí um cartão, você vai colocando lá na sua casa. Tem gente que traz durante os domingos, né? Tem gente que deixa para trazer no dia da oferta, né? Então, você vem com aquilo que você separou na sua casa e deixa aqui. E aí ele continua, verso 3. E quando eu estiver chegando, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, àqueles que vos aprovardes. E se convier que eu também vá, eles então irão comigo. Então, Paulo encerra essa parte aqui, trazendo uma resposta. É como se estivesse na carta lá dizendo, Paulo, com relação às ofertas que você diz, como é que a gente deve fazer? A Paulo diz, sempre no primeiro dia da semana, deixe separado na sua casa, para que quando eu for aí, não precise tirar uma oferta. Quando eu for, eu vou mandar com cartas representantes, pessoas autorizadas por mim, pela igreja, para levar esse dinheiro até Jerusalém. Se for da vontade de Deus, eu também vou com eles. Senão, essas pessoas serão autorizadas para levar o dinheiro. Sabe o que eu aprendo com isso? O assunto, lógico, o ponto principal não é esse, mas o que eu aprendo é que finanças na igreja tem pessoas específicas que devem mexer. Não é todo mundo que vai trabalhar na área de finanças da igreja. É uma área muito sensível, vamos dizer assim, né? Então veja que Paulo vai dizer, olha, eu vou mandar pessoas específicas e com cartas autorizadas por mim. Porque imagine que naquela hora lá chegasse um cara, usado pelo inimigo, e dizer, eu vou levar o dinheiro. Nunca mais, irmão, ia ver o dinheiro. Não é? Nunca mais. Eu conheço uma igreja que colocou um irmão recém-chegado na igreja, novo na fé, para ser relator do conselho fiscal da igreja. Deram um tiro no pé. Esse irmão sumiu umas coisas na igreja, até a geladeira sumiu. E no final descobri que tinha sido o irmão. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a área financeira da igreja é uma área sensível. Precisa ser pessoas sérias, capacitadas. Pastor, o senhor pode ser da área de finanças? Não. Pastor não pode ser da área de finanças. Pastor tem que estar bem longe. A gente tem que trabalhar com finanças e a igreja com pessoas que estudaram para isso, para lidar com dinheiro. Porque sem a gente lidar, pastor Batista sério, não lidar com dinheiro. Nem ele, nem a família dele. Não pode. Aí tem igrejas que o pastor é muito envolvido com dinheiro. Então, sem a gente estar envolvido, já chamam a gente de ladrão, imagina a gente mexendo com dinheiro. Né? Então, tem que ter esse compromisso. Não é? Tranquilo aqui? Verso 5. Irei ter convosco na ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem, pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, mas espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor assim permitir. Então veja que Paulo está fazendo as últimas considerações. Está dizendo, olha, eu quero muito ir aí ter com vocês, estar com vocês,
A minha viagem, quando eu for aí ter com vocês, eu não quero fazer uma viagem rápida, passageira, passar 2 dias, não. Se for da vontade de Deus, eu passo até o inverno. 3, 4 meses ali. Então, Paulo está dizendo que quer ir ter com a igreja, estar com a igreja, que teve na segunda viagem missionária ali em Corinto. Depois a gente pode ver, eu posso colocar aqui o mapa, né? O mapa das viagens de Paulo. Na verdade, Paulo está dizendo aqui, olha, quando eu for para a Macedônia, Paulo está dizendo, é como se Paulo dissesse assim, quando eu for em Petrolina, eu vou passar em Caruaru e falar com os irmãos de Caruaru. Por quê? Porque para chegar lá em Petrolina, consequentemente, eu vou passar por Caruaru. Entende? Então, Paulo está dizendo, Paulo estava a caminho da Macedônia. A Macedônia ficava na parte de cima do mapa, né? Então, Corinto estava um pouquinho mais abaixo. Então, quando ele pegasse o barco, que fosse para a Macedônia, lá para cima, lá para o lado das igrejas de Filipe e Tessalônica, quando ele fosse lá para cima, ele teria, por ocasião, de passar por Corinto, né? Então, a ideia dele é que ele desse uma parada, passasse ali um bom tempo e depois seguisse viagem lá para a Macedônia. Por isso que ele está dizendo, não quero estar com você rapidamente, eu quero passar um bom tempo. E aí, no final do verso 7, ele vai dizer, se o Senhor permitir. Veja que Paulo está dizendo que mesmo na sua logística, mesmo nos seus planos, ele diz que a sua dependência está em Deus. Abri outro parênteses para dizer algo aqui a você. Você pode fazer planos, mas quem decide é o Senhor Jesus. Nós podemos fazer e nós devemos fazer planos. Isso é inerente ao homem. Você não pode ficar, né, solto igual uma folha. Você precisa fazer planos na sua vida. Planos de faculdade, planos de emprego, planos de crescimento financeiro. É salutar. Agora, quem decide é o Senhor. O final de todas as coisas. Paulo tinha um grande interesse, né, de visitar, de viajar de novo para a Europa. E ele mandava carta para as igrejas da Europa dizendo, eu estarei aí depois que eu sair daqui de Roma. Mas, na verdade, Cristo fechou os olhos dele lá em Roma, na prisão, né? Então, toda a nossa vida, tudo que nós somos, está debaixo da autoridade de Deus. É Ele que determina, Ele que decide. Não adianta a gente espernear, não adianta a gente ficar bochechudo igual um menino amarelo, porque precisamos depositar a nossa vida diante do Senhor. Eu fazia engenharia civil. Passei, tirei uma nota muito boa no Enem, há uns anos atrás. Entrei em engenharia civil. 100%, não pagava nada. No 7º período, Deus me chamou para entrar no seminário. Larguei tudo e fui para o seminário. E até hoje, nunca Deus me desamparou. Nunca Deus me desamparou. O sonho era ser engenheiro civil, ó. Um engenheiro civil. Mas os planos que Deus tinha para mim eram diferentes. Então, ou eu me submetia à vontade dele, ou eu ia viver a minha vida do jeito que eu entendia. E aí ia pagar as consequências por isso, né? Então, bom é aquele que faz a vontade de Deus. Nunca imaginaria. Estive aqui no Alto Zé do Pinho 2 vezes. Uma ocasião, num sábado pela manhã, pregando aqui, eu estava nesse cantinho aqui, pregando para um grupo de irmãs que estavam aqui no encerramento da campanha de oração. Foi uma benção. Quem lembra que estava aqui? Olha aí, está vendo? Até hoje, irmã, lembra. Neemias, né? A campanha foi sobre Neemias. Então, não imaginaria que estaria na posição de hoje. Na segunda ocasião, aqui embaixo, dando uma palavra para os casais, né? E, na ocasião, o pastor Vilarim, saudosa memória, estava, né, com a sua esposa, sempre muito bem vestido, paletó. Eu disse, rapaz, estou todo mal amanhado. Todo mal amanhado, pastor de paletó aqui embaixo e eu todo, né, com aquele buchinho. Tá, meu bucho era ainda maior do que tem hoje. Mas fiquei impactado com... O pastor Vilarim chegou para mim e disse, Deus tem grandes coisas na sua vida.
Pastor Vilarim disse isso para mim. E não imaginaria estar aqui. As coisas aconteceram, Deus guardou o seu servo, passou o tempo, teve a enchente, a igreja me acolheu aqui, me ajudou, saí daqui com um carro que quase não cabia, perdi o carro, Deus me deu outro carro, me deu uma casa nova, tudo novo e uma família nova para cuidar. Então, me diga se não é Deus purinho nas nossas vidas. Deus. Então, vamos avançar. Versículo 10, vamos dar um pulo. Então, vamos ler, né? A partir do 7. 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu a muitos adversários. Meus irmãos, Paulo está dizendo isso aqui, é o seguinte, Paulo estava numa crescente no ministério dele. Deus estava usando o apóstolo de forma poderosa. Não apenas Paulo, mas todos os apóstolos que estavam lá na época. Os irmãos há de lembrar que o apóstolo Pedro, na época, até a sombra do apóstolo Pedro curava as pessoas. Né? Até a sombra dele curava. Então, Deus estava fazendo milagres e prodígios na vida dos apóstolos. Os apóstolos, certa vez, saíram do templo chamado Formosa e uma pessoa disse o quê? Olha, me ajuda. Ele disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Naquele exato momento, aquele homem levantou e saiu, entrou no templo adorando a Deus. Em outros momentos, os apóstolos estavam passando e aí um mágico disse, olha, rapaz, eu quero expulsar esses demônios, aí eu quero fazer a mesma coisa que esses apóstolos estão fazendo. E aí foi topar com o endemoniado, né? E aí o endemoniado disse, olha, eu conheço Paulo, conheço Pedro, conheço Deus dele tudinho, mas você eu não conheço. Quem é você? Tome lapada no cara. Né? Da outra vez, uma mulher chegar e ir atrás, aí vai homem de Deus, aí vai homem de Deus. E os discípulos olham para ela e dizem, sai dela, espírito imundo. E aquele espírito prontamente saiu, um espírito de adivinhação. Então, por onde os apóstolos passavam, Deus agia poderosamente ali naqueles irmãos. Na vida de apóstolo Paulo, foi da mesma forma, ou talvez até de uma forma diferente, mais especial. Por quê? Porque Paulo foi, como ele mesmo disse, um filho meio que gerado fora de tempo. Ele era perseguidor da igreja e passou a ser perseguido pelo evangelho do Senhor. E aí ele, nesse momento aqui, quando ele está escrevendo, ele está dizendo que estava em Éfeso. E lá em Éfeso, uma grande porta se abriu para ele. Não era uma porta de trabalho, porque Paulo era... Qual era a profissão de Paulo? Fazia tendas. Era a profissão dele. Ele tinha essa profissão, ele era fazedor de tendas. Mas essa porta que abriu aqui não era para Paulo fazer tendas, mas era para pregar o evangelho do Senhor. A história diz, e aí é a crítica das fontes, nós chamamos isso na teologia, crítica das fontes, pergaminhos, né, que foram encontrados, inclusive no Egito, que Éfeso era uma cidade extremamente mística. Quando eu falo mística, era uma cidade que ela fazia magias, fazia ocultismo, tinha rituais. Sabe quando a gente passa aí em alguns postes, passando na frente do poste, diz assim, traga seu marido de volta em uma semana. Não tem? Aí embaixo tem assim, só se ele estiver na região metropolitana. Se ele estiver fora do estado, vai demorar mais um pouquinho. O GPS, né? Aquilo ali é ocultismo. Aquilo ali, búzios, né? Tarô, jogo carta, esse negócio, essa turma aí que faz isso. Na igreja de Éfeso, era muito forte isso. Inclusive, foi descoberto pergaminhos lá no Egito, está hoje lá na biblioteca do Cairo, os pergaminhos de Éfeso, pessoas que faziam magia negras, rituais, para alcançar aqueles desejos que as pessoas queriam lá. E Paulo estava nessa cidade.
Quando ele chega lá, começa a pregar na igreja de Éfeso, e aí os irmãos Efésios, né? Depois Paulo deixa Timóteo lá como pastor daquela igreja, e ali naquele exato momento, todas as vezes que Paulo começava a pregar, pessoas se convertiam. Mas era uma conversão muito especial, por quê? Porque a crítica de assuntos vai dizer que quando os irmãos se convertiam ali, eles jogavam fora os livros de bruxaria, queimavam, deixava tudo que eles faziam lá atrás e dizia: isso nada me aproveita, isso não presta, eu não acredito mais nisso, eu hoje entrego a minha vida a Jesus. Então os irmãos em Éfeso deixavam tudo que eles estavam fazendo, do ocultismo, bruxaria, feitiçaria, tudo, jogando os livros, queimando em praça pública e entregando sua vida a Jesus. Ao mesmo tempo que isso acontecia, os adversários cresciam. Porque veja que Paulo vai dizer, no final do verso 9: para o trabalho que se abriu, há muitos adversários. Todas as pessoas que começam a perder dinheiro, elas começam a se voltar contra aquelas outras pessoas. Lembra da mulher que adivinhava, lá em Atos? E quando os irmãos tiraram aquele espírito imundo dela, ela parou de adivinhar, os irmãos se voltaram contra os apóstolos, porque eles não estavam mais recebendo o dinheiro das adivinhações. Então Paulo estava desfazendo as armadilhas do inimigo ali em Éfeso, e as pessoas estavam se levantando contra eles, porque, olha, estou perdendo dinheiro. É como se o dono da tenda ali, do candomblé, da situação ali, estivesse perdendo os seus funcionários para Jesus. Então, os irmãos se levantavam contra Paulo. E mesmo assim, é no Evangelho hoje. Quanto mais você busca a fidelidade a Deus, mais o inimigo se levanta contra nós. Quanto mais você tenta buscar a sua vida pautada na palavra, mais o inimigo vai investir contra nós. Por quê? Porque isso é inerente. O inimigo não está conformado. A missão dele é o quê? Matar, roubar e destruir. Então, ele não está preocupado com aqueles irmãos que estão lá no galo da madrugada. Ele não está preocupado com aquelas pessoas que estão, nesse momento, cansados, mas fazendo lá lantejola para ornamentar o galo da madrugada. Não são esses. O inimigo está preocupado com você que está aqui ouvindo a palavra de Deus e se alimentando dela. Então, quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós seremos perseguidos. Porém, todavia, entretanto, se você for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Isso é fato. Isso é fato. E aí, vamos avançar, para concluir? E se Timóteo, versículo 10, se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Paulo queria mandar Timóteo para ter um encontro logo com a igreja de Corinto. Se Timóteo for, ninguém despreze ele, cuide dele, oriente ele, receba ele bem, né? Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo também depois que, olha, Apolo, eu pedi para Apolo ir, mas Apolo não quis ir agora. Veja que ele vai dizer assim, ó, acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado, eu tenho pedido muito que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando lhe deparar boa oportunidade. Então Paulo está dizendo, olha, vou mandar Timóteo primeiro na frente, recebam ele bem, cuidem dele. Eu queria muito mandar Apolo também agora, mas insisti, mas ele não quer ir. Não é que Apolo não queria ter com a igreja de Corinto, não, mas porque Apolo também queria participar da grande obra missionária que Deus estava fazendo na igreja de Éfeso. Então, Apolo também disse, olha, eu vou, mas eu só vou quando eu tiver uma boa oportunidade, quando tiver uma brechazinha aqui na minha agenda, eu irei ter com os irmãos lá em Corinto também. Portanto, meus irmãos, verso 13, sejam vigilantes, estejam atentos, permaneçam firmes na fé, portai-vos varonilmente, seja íntegro, tenha a sua vida de forma reta, fortalecei-vos,
todos os vossos atos sejam feitos em amor. Tudo que você for fazer, faça com amor, cuidado. Permaneça firme na fé. Veja que Paulo está terminando a cartinha escrevendo, né? Permaneça firme na sua fé. Não abaixe a cabeça, não esmoreça. Tenha a sua vida íntegra. Que ninguém fale mal de você, que ninguém olhe para você e tenha algo a falar. Seja a sua vida reta. Aí no versículo 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte. Vou pedir uma coisa a vocês, prestem bem atenção. Sabei que a casa de Estéfanes são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Quem é esse aqui? Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês fiquem sabendo que tem alguém que está fazendo tudo para que o evangelho do Senhor seja alcançado lá na Acaia. A Acaia é uma região de grupos de cidades ali romanas, voltadas mais para o lado. Corinto também estava ali naquela região. Então Paulo está alertando aos irmãos, dizendo, olha, esse irmão aqui, ele é digno de respeito, porque ele, a sua vida, a sua casa, tem sido dada para o evangelho do Senhor. E ele continua, que também vos sujeitais a esses. O que Paulo está dizendo? Obedeçam a eles também. Sejam respeitosos. Curvem-se à autoridade desses irmãos. Como também todo aquele que é cooperador e obreiro. Verso 17. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes cumpriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como este. Você sabia, em toda a igreja, Paulo está cantando, os irmãos estão discutindo lá na MCM. Atenção aí, Miriam. As irmãs estão lá, Miriam, mas essa camisa não tem que ser assim, eu acho que tem que ter um bordado. Aí Miriam, minhas irmãs, não tem verba para isso. Não, mas olha, tem que ser bordado com linhas de ouro feita com mulheres virgens da Indonésia. Aí você, rapaz, não tem, minha irmã. Irmã, pise no chão. Não tem dinheiro para isso. Aí aquela confusão ali, né? Aquela confusão santa por causa das camisas, se levanta. Aí chega, irmão Anderson. Ele está passando na hora assim. Aí escuta, né? As irmãs dizendo, mas a camisa e o bordado, sei o quê. Minhas irmãs, não importa a camisa se é com bordado ou sem bordado. O que importa é o sentido que Deus vai ser glorificado na vida de vocês. É? Tem que ter um homem da SMHB orientando. Né? Eu estou brincando também. Foi o Luiz que disse. Foi o Luiz, viu? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Na igreja, em todas as igrejas, sempre tem aquele, ou homem ou mulher, estou dando um exemplo, tá? Mas sempre tem aquele pacificador. Sempre tem aquele que chega assim para dizer, ei, calma, não é assim não. A tua luta não é contra ele não, a tua luta é contra a carne e sangue. Confia no Deus que te chamou. Alega teu coração. Revigora a tua força. Jesus te chamou, confia nele. E o mais ele fará. Né? Esses são os pacificadores. Aquela pessoa que tem uma palavra de Deus, é o instrumento de Deus, salvo no Senhor, que ele acalma o nosso coração. Sempre ele tem uma palavra de acalento. Veja que Paulo vai dizer, alegro-me com a vinda de Estéfanes, verso 17, e de Fortunato e de Acaico, porque esses cumpriram o que da vossa parte faltava. O que é que faltava? Trouxeram refrigério ao meu espírito e também ao vosso. Reconhecei, pois, homens como esse na igreja. Paulo estava envenenado. Paulo estava ali, sabe quando ele recebe uma carta e ele lê a carta dizendo assim, tem um jovem saindo, dormindo com a madrasta. Se eu fosse o pastor daquela igreja, eu ia ler e dizer, eu vou lá resolver agorinha. Nem que eu vá de cavalo, eu vou lá agora. E eu vou orar e Deus vai levar esse infeliz. Não é?
Por quê? Porque eu tinha aquele, sabe, Paulo estava ali, aí chega um irmão e diz, Paulo, tem calma, foi tu que criou essa igreja, os irmãos precisam de oração, é tudo troncho, mas é filho de Deus, Jesus ama, Deus ama, eles vão, você precisa se acalmar, Paulo. Aí Paulo vai dizer o quê? Esses irmãos trouxeram refrigério ao meu coração, me acalmaram. Vocês precisam reconhecer pessoas assim. Ele vai dar esse exemplo, né? Trouxeram refrigério ao meu coração. E para terminar, no verso 19, ele diz, as igrejas da Ásia o saúdam. E aí a saudação realmente final, vai dizer. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila. Bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que é um ósculo santo? Quem sabe? Beijinho, né? Ósculo santo. É. Você pode dar um ósculo santo em Juarez. Né? Beijinho. Juarez não é muito fã de ósculo santo. Né? Mas justamente porque é uma questão cultural, né? Aqui nós não temos essa cultura. Se você for dar um beijo aqui, meu Deus do céu, né? Primeiro que não vai pegar bem, né? E quem for receber também, né, no mínimo vai dar um empurrãozinho em você. Mas lá no Oriente Médio era uma cultura, cultural. Como foi que Judas traiu Jesus? Não, Judas traiu Jesus dizendo onde ele estava. Foi não? Agora o beijo foi para reconhecer, ó, é aquele ali, né? Aquele ali, eu vou dar um beijo nele, vou dar um ósculo santo nele, aí vocês vão ver que é ele. Então o beijo foi para reconhecer Jesus. Agora a traição foi ter entregue o lugar onde ele estava escondido. Né? Uma pegadinha aí para vocês. Né? E aí ele continua para terminar. Saudação vos escrevo eu. Agora muito interessante isso aqui, ó. Verso 21. A saudação escrevo eu. Paulo de próprio. Por que Paulo está dizendo isso? Porque toda a carta Paulo está ditando. Toda essa carta, a primeira carta de Coríntios, Paulo está ditando. Ele está aqui, olha, faça isso, isso aí, o cara está ali, tá. Ei, Paulo, peraí, repete. Escrevendo. E aí, no final, ele pega a carta e faz, deixa eu ver. Tá boa. Pode deixar que a saudação final, eu vou escrever no meu próprio punho. Aí ele vai lá e diz, a saudação escrevo eu, de próprio punho. Ele está dizendo que agora é ele que está escrevendo. 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. O que é anátema? Amaldiçoado, maldito, né? Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus.